Então, a gente vai começar a aula de hoje aí, né? E aí eu vou falar da unidade... A gente vai acabar hoje a unidade 3, porque a unidade 3.1, 3.2 e 3.3, ela é uma unidade toda interligada, né? E como eu já falei muito na aula passada, né? Hoje nós vamos fazer exercícios e terminar essa unidade aí. É interessante observar que nesse feriado nós fizemos aí 600 pontos, né, de exercício, e agora, para essa semana, eu vou enviar mais 900 pontos de exercício, terminando assim os 1.500 pontos da segunda etapa. E aí, final de novembro, né, faremos a nossa oficial 2. Faremos a oficial 2. Então, nessa semana aí eu já mando a segunda lista de exercícios, tá? Visando aí a segunda etapa. Então, vamos iniciar os trabalhos aí. Bom, então eu peço para vocês fazerem aí, né? O avaliar, quem não fez, façam, tá? Façam as atividades do AVA, né? Todas essas atividades, porque aí não é só obter a pontuação nas provas, mas o sistema cobra de vocês essas atividades para vocês alcançarem a pontuação necessária para passar, né? Então, agora, né, na aula passada, a gente começou a falar de pilar, mostramos para vocês a função do pilar na estrutura, como ocorre a distribuição de cargas, né? Falamos de índice de esbeltez, falamos da carga crítica, tensão crítica, e a aula hoje é exatamente isso. Então, vamos lá, né? Então, olha só. Recordar é viver, né? Nós temos aqui uma laje, né? E essa laje, ela é apoiada na minha viga, que, por sinal, transfere toda a carga para o pilar. E aqui nós temos a nossa sapata, tá? Então, aqui eu mostrei para vocês, né, da aula passada, alguns problemas que ocorrem nos pilares, né? E é interessante observar que na aula de hoje eu passo para vocês, tá? Alguns vídeos, né, que vocês deverão assistir aí para que vocês tenham uma melhor compreensão aí sobre esse processo aí de distribuição de carga nos pilares. Então, aqui, essa fórmula aqui, ela vem, né, de uma dedução que é apresentada para vocês no capítulo 3.2, tá? Então, essa fórmula aqui, eu chamo a atenção para algumas situações apresentadas aqui. O valor de N, então, quando pega a equação diferencial ordinária e resolve a equação, tá? A equação geral é essa aqui, ó. Essa aqui é a equação geral. Beleza? Ok. Mas, o que acontece? A gente trabalha com N igual a 1. N, tá? Lá na frente a gente vai ver que o N depende do tipo
de engastamento que o pilar está fazendo. Então, se ele fez um engastamento e deu apenas essa flecha aqui, o pilar, a grossíssimo modo, o N é igual a 1. Se o pilar está conectado, né? Vamos supor aqui, né? Isso aqui é um exemplo. Ele está conectado a um apoio aqui móvel. E ele apresenta, ó, 3 curvas aqui, ó. 3 curvas, né? Então, nós temos um N igual a 3. Se o pilar, né, ele está apoiado aqui e ele apresenta uma curva assim, né? Então, eu vou ter N igual a 2, né? Então, mais pra frente, então, mais na frente aí, nós vamos ter essas situações aqui. Então, a fórmula geral aí do pilar, tá, é que a carga crítica, tá, é igual a π ao quadrado, que multiplica o módulo de elasticidade, vezes o momento de inércia, dividido pelo comprimento ao quadrado do pilar. Então, essa fórmula nós vamos usar agora, tá? Pessoal, eu tenho, só fazer um parênteses aqui rapidinho, eu tenho corrigido os exercícios, tá? E tem gente que está colocando o nome, faz o exercício, mas o nome ainda não aparece no AVA para lançamento. Essas pessoas que estão fazendo isso, eu não tenho como resolver o problema burocraticamente falando. Se a pessoa não está enxergando nota, tá? É porque o nome dela não está aparecendo na minha lista de chamada do AVA. Ainda tem gente com esse tipo de problema. Então, eu desconsidero o que o cara fez, porque o nome dele não aparece na minha lista de chamada, né? Então, tem uma galera aí que o nome faz os exercícios, tá? Mas o nome do cara nem aparece para mim no AVA. Então, nem adianta ele fazer, porque não está aparecendo, tá? Agora, se as notas estão sendo lançadas corretamente para você está enxergando, precisa esquentar a cabeça, não está tudo certo. Mas, vamos lá. Voltando, então, aqui à aula, né? Algumas coisas aqui que a gente vai trabalhar nessa aula aqui, tá? Então, ó, por exemplo, a carga crítica, a tensão crítica, o módulo de elasticidade do material. Presta atenção no que eu vou falar agora. Nesse menor momento de inércia para a área da seção transversal. Se eu tenho um pilar, igual esse pilar aqui, ele tem 2 possibilidades de flambar. Ele pode flambar em relação ao eixo AA e ele pode flambar em relação ao eixo BB. Tá? Então, aqui, ó, no pilar representado na figura ao lado, a flambagem ocorrerá em torno do eixo AA e não em torno do eixo BB. Por quê? Por que flambou em torno de AA? Tá? Você tem que lembrar que o eixo AA está aqui, né? E por que houve essa flambagem? Porque o menor momento de inércia para a área de seção transversal. Então, nós vamos fazer um exercício que ele pega o menor momento de inércia para cálculo, porque é onde que o pilar vai apresentar deformação. Ponto. Outra situação que nós vamos trabalhar muito aqui é o nosso índice de esbeltez, tá? O índice de esbeltez, tá? Ele é dado L sobre o raio de giração.
No AVA, ele chama esse I de R, tá? Então, nós vamos trabalhar também com essa situação aqui em relação à carga crítica. Então, esse slide aqui é importante, né? E eu vou frisar 2 vezes. Por quê? Porque o pilar, ele vai rotacionar em torno do eixo de menor momento de inércia, tá? Então, essa explanação, ela é posta para vocês aqui, também no livro de vocês. Então, ele fala o seguinte, é importante mencionar que, se a coluna não tiver nenhum suporte lateral, ela sempre flambará em torno do eixo principal da seção transversal, com menor momento de inércia. Na figura 3.18, são exibidas diferentes seções transversais de colunas A, B e C. E o momento de inércia IA é maior do que IB. Ou seja, fazendo com que a coluna flambe no plano AA. E o momento de inércia IB deve ser usado para cálculo de carga crítica. Em D e E, o momento de inércia em ambas as direções é o mesmo. A coluna poderá flambar em qualquer direção. Então, mais uma vez, eu falo, o AVA coloca e eu estou pondo essa situação. Qual é o eixo que vai acontecer a flecha, a barriguinha, né? O arco. O arco acontece no eixo de menor momento de inércia. Muito bem. Aí, na aula passada, fizemos esse exercício aqui. Quer que faz de novo ou pode ir para frente? Pode ir para frente. Dúvida aí? Isso daí nós fizemos na aula passada, né? Esse exercício. Então, tá dominada aí essa questão. Bacana? Alguém tem alguma dúvida? Então, tá bom. Então, ninguém tem dúvida, vida que segue. Aí, passamos para essa situação aí, flambagem. Nessa situação que eu estou exibindo para os senhores e para as senhoras, devemos observar diferentes fórmulas. Por que nós temos diferentes fórmulas? Porque cada situação de flambagem, né, apresenta um comprimento diferente. Então, olha só, aqui não está engastado, então L é igual a 2L. Aqui eu tenho um apoio móvel, né, e um outro apoio aqui. Então, o comprimento é igual ao comprimento. Aqui eu tenho um apoio móvel e um apoio engastado. Então, L é igual a 0,7 de L. Então, a fórmula para cálculo vai ser essa aqui, né? E aqui eu tenho que, né, deu essa barriguinha aqui, ó, L é igual a 0,5. Então, o que eu estou falando para os senhores? Que essa fórmula geral aqui, que a gente tem aqui, para cálculo da carga crítica no pilar, tá? Ela vai apresentar variações, tá? Devido ao L. Que L? O L, ele vai variar devido ao tipo de apoio que ele tem, devido ao engastamento que ele tem, tá? Então, devido à forma como ele está engastado, né? A forma como ele está conectado em cima, embaixo, né? Vão garantir diferenças na fórmula. Então, para outras condições de apoio, deve-se resolver a mesma equação diferencial ordinária, modificando-se a expressão do momento e as condições de contorno. Então, basicamente, né, o que eu estou falando para você é que você vai ter uma fórmula geral que será modificada devido ao tipo de engastamento que o pilar apresentar, tá? Então, aqui, ó,
configurações deformadas das colunas para diferentes valores de N, suas respectivas equações de flambagem. Então, na letra A, presta atenção, letra A, eu tenho uma coluna biarticulada. Na letra B, eu tenho N igual a 1. É o que eu falei para vocês, uma barriguinha só. Então, a fórmula é essa aqui. Na letra C, flambagem para N igual a 2. Mas por que a flambagem aqui é igual a N igual a 2? Né? Porque aí, o que acontece? Esse N aqui modifica a fórmula geral. E aqui eu tenho a flambagem para N igual a 3, igual eu falei para os senhores lá em cima, né? Então, aqui, na página 144 do livro, né? Então, nós vamos lá na página 144 do livro, nós vamos ter algumas situações que são propostas para vocês. Tá? Na página 144. Então, olha aqui, ó. Isso aqui é interessante eu estar mostrando para vocês, porque, olha só. Isso aqui está no livro, né? Página 150. Então, olha que interessante. L igual a L. Qual é a nomenclatura? Biarticulado. L é igual a 2L. Qual é a nomenclatura? Engastado barra na borda livre. Então, eu estou engastado e borda livre. L igual a 0,7. Engastado barra articulado. Está aqui. E aqui eu estou biengastada. Está aqui. Né? Então, essa formulação, ela é proposta aqui para vocês. Tá? Nós temos a proposição de fórmulas aqui. Então, quando eu falo da página 144, o que acontece na página 144? Eu tenho o desenvolvimento da fórmula. Ah, professor, você vai cobrar esse desenvolvimento? Não. Mas é interessante saber que vem de uma derivada segunda, você cai numa equação ordinária de segunda ordem, né? Aí você vai ter as soluções, e as soluções são a solução básica é essa aqui. E vai depender do valor de N, né? Onde que N é aquela curva que eu falei para você. Quando N igual a 1, quando N igual a 2, quando N igual a 3, aí vai. Aí sua fórmula vai mudar, né? Então, ela vai apresentar características diferentes. Então, lá na página, eu não vou explorar muito essa dedução, né? Aqui, novamente, eu estou falando para vocês que vai mudar o eixo de flambar. Então, você vai flambar aonde que o momento de inércia for menor, tá? Beleza? E aqui eu mostro para vocês, né? Toda a situação aí, variando o valor de N, né? Quais são as situações que nós temos, tá? Então, vamos... E aqui ele fala de raio de giração. Aí, essa etapa aqui, eu vou explorar muito essa etapa aqui com vocês. Vamos entender esse contexto aqui. O que acontece? O que é índice de esbeltez? Tá? O que é o índice de esbeltez? O que eu proponho aqui para vocês, esse índice de esbeltez. O termo L sobre R, professor, mas lá em cima, você chamou de L sobre I. Tá, porque eu falei raio de giração. Só que em vez de ele estar usando I, ele está usando R. Ponto. Ok. Então, o que está acontecendo aqui para nós? Está acontecendo a seguinte situação. Então, o índice de esbeltez,
ele é... Então, vamos ler isso aqui. Um termo L sobre R, ou L sobre I, é chamado de índice de esbeltez e depende exclusivamente das dimensões da coluna. Ele é adimensional. E vamos ver o que ele representa para a gente. Uma coluna curta e larga terá um índice de esbeltez baixo e sofrerá flambagem com uma alta tensão crítica. Já uma coluna alta e esbelta terá um índice de esbeltez alto e sofrerá flambagem com uma baixa tensão crítica. O que ele está falando, traduzindo, é isso aqui, ó. É isso aqui que ele está propondo para nós, né? Então, imagina que aqui é o solo, né? Então, nós vamos desenhar aqui sossegadinho o solo. E aqui eu coloco uma coluninha pequena, uma coluna pequena. E aqui eu coloco uma coluna grande. Diferença básica dessas duas aqui é a altura, né? Então, aqui, ó, a altura, aqui, ó. Olha a altura. E a gente sabe que P é igual a π ao quadrado, módulo de elasticidade, momento de inércia, dividido por L ao quadrado. Então, quanto maior o L, menor será a carga crítica. O que eu estou falando? Professor, então quer dizer que quanto mais alto, menor é a carga crítica? Uai. Ou seja, essa altura vai favorecer a flambagem do pilar. Entendeu? Se ele for pequenininho, baixinho assim, não vai flambar. Tá? Quer dizer, vai, mas a carga crítica vai ser maior. Então, qual que é a situação? Uma coluna curta e larga terá um índice de esbeltez baixo e sofrerá flambagem com uma alta tensão crítica. Ok. Já uma coluna alta e esbelta terá um índice de esbeltez alto e sofrerá flambagem com uma tensão crítica baixa. Em outras palavras, esse índice de esbeltez mede, palavra-chave, a flexibilidade da coluna e pode ser usado para classificar uma coluna como longa, intermediária ou curta. Então, se eu falo de lambda, né, eu estou falando de flexibilidade, entendeu? Então, o que é a flexibilidade? Quanto mais alta, né, a grossíssimo modo, mais flexível vai ser, menor é a carga que eu posso colocar aqui. Quanto mais baixo, menor é o índice de esbeltez e maior é a carga que eu posso colocar. O que a gente tem que ver é a palavra flexibilidade, tá? O índice de esbeltez, ele indica a flexibilidade de um pilar. É possível plotar uma curva da tensão crítica em função do índice de esbeltez, a chamada curva de Euler, filho do vento, né? A curva apresentada é de um aço, então, 200, modo de elasticidade de 200 gigapascal, com uma tensão crítica de 250 megapascal. Com as equações de Euler, foram derivadas a partir da consideração que o material se comportaria de forma elástica e seguiria a lei de Hooke. Os valores de tensão acima da tensão de escoamento não são considerados. Caso a tensão atuante no material seja maior que a tensão de escoamento, a coluna escoará antes de ter chance de flambar. Então, olha aqui, ó. Caso a tensão atuante do material seja maior que a tensão de escoamento da coluna, ela vai flambar.
Então, olha só o que esse índice de esbeltez apresenta para a gente aqui. Ó. Então, o que é isso aqui? Isso aqui, basicamente, o que a gente faz? A gente faz a seguinte situação. Então, vamos trabalhar em cima desse conceito aqui agora. Então, trabalhando em cima desse conceito, vou pegar isso aqui, e aí eu vou apresentar a seguinte situação para vocês. Então, está aqui o gráfico, né? O gráfico está aqui. Está aqui o gráfico, né? E uma coisa que a gente tem que observar no gráfico é o seguinte. Esse índice de esbeltez aqui, o lambda, tá? Esse lambda aqui. Por quê? Por quê? Por quê? Porque o lambda, ele é dado, tá? Então, olha só, se nós pegarmos aqui, se nós voltarmos aqui na fórmula, a gente vai reparar a seguinte situação. Então, olha só. Então, eu estou voltando aqui na fórmula, né? Lá naquele slide lá. E eu mostro para vocês naquele slide a seguinte situação. Que a tensão crítica, ela é igual a π ao quadrado vezes o modo de elasticidade dividido por L sobre I, que é o índice de esbeltez. Né? Então, está aqui, isso aqui, ô Marcos, isso aqui está elevado ao quadrado. Então, eu posso escrever, né? Então, isso aqui vai ser igual a L sobre I, a gente sabe que é o índice de esbeltez. Então, isso aqui vai ser igual vou substituir esse valor aqui, baixo, por lambda. Então, tá aí, lambda. Então, se eu desejo calcular o índice de esbeltez, né, o lambda vai ser igual. Então, eu quero calcular o índice de esbeltez. E para que eu quero calcular o índice de esbeltez? Ele vai ser igual a raiz quadrada desse valor aqui sobre o sigma. Sobre sigma. Então, se eu desejar calcular o índice de esbeltez de um material, eu uso essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui e pronto. Vou usar essa fórmula. Então, no exemplo proposto no AVA, no livro texto, no
livro, texto, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho uma tensão de 250 megapascal e eu tenho um módulo de elasticidade. Eu tenho um módulo de elasticidade de 200 gigapascal. Olha só, então. Daí eu calculo o meu índice de flexibilidade, o meu lambda. Então, o meu índice de flexibilidade é dado por aquela equation que é apresentada ali. Então, logo, o meu índice de flexibilidade será dado, logo, ele será dado, né, o lambda que eu desejo calcular, né, ele será igual a raiz quadrada, deixa eu só apagar esse trem aqui, igual, quanto que é o módulo de elasticidade? 200 vezes 10 elevado à nona, dividido por 250 vezes 10 elevado a 6. Beleza. A partir daí, eu acho lambda. Aí, fazendo essa contita aqui, tá? Fazendo essa conta aqui, teremos um lambda igual... Legal. Isso aqui não vai, não. Logo, né? Então, logo aqui, o lambda, ele vai ser igual... Quando você faz essa conta aqui, e aí é fundamental esse entendimento aqui, ele vai dar 79,99. Então, professor, achamos que o índice de esbeltez é 79,99. E daí? E o Kiko? O Kiko é amigo do Chaves. E daí, meu jovem? Que é o seguinte... Peraí que deu pau aqui, galera. E daí, o que acontece é a seguinte situação. Legal. Espera aí que deu pau aqui. Espera aí. 200 é a 9. Pi ao quadrado. Fazer bonitinho aqui, né? 250 é a 6. Divide. Tira a raiz. Deu 88. 88,85. Pessoal, e daí? Vamos aos detalhes tão pequenos. Primeira situação. Primeira situação, primeira conclusão que você tem que tirar disso aqui, ó, é que lambda é um índice. Não tem dimensão. Não tem dimensão. É o primeiro. Segunda situação que você tem que observar aqui é o seguinte. 2. Tá? Conclui-se que para aço
para esse aço, né? Para esse aço, para esse aço. A fórmula de Euler é válida para lambda maior, Marcos, maior que 88,85. O que eu estou falando? Estou falando que se você observar o gráfico aqui do material, então eu tinha uma tensão de 250 megapascal, eu tenho um modo de elasticidade de 200 gigapascal. Então, você vem reto aqui, ó. Nesse pedaço todinho aqui, a fórmula de Euler não é válida. Você só vai poder usar a fórmula de Euler para situações onde o índice de esbeltez for maior do que 88,85. Então, ele é válido para essa região aqui, nesse caso do aço. Se nós trabalharmos nessa região aqui, de 0 até esse valor aqui, nesse retângulo que nós temos aqui, o índice de esbeltez não é válido. Traduzindo, não pode usar a fórmula de Euler nesse pedaço de 0 até 89. Ela será válida somente para quando atingirmos esse valor aqui. E para atingir esse valor, a gente depende da tensão, ou seja, uma diminuição da tensão. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Então, olha só. Se a tensão for 250, eu posso usar a fórmula? Não. 249, pode usar a fórmula de Euler, porque você vai estar um cabelinho abaixo. 230, pode, porque você já está aqui na curva. Então, nessa curva aqui, ó, a fórmula de Euler é válida. Agora, ela não é válida nessa reta aqui, você não vai poder usar a fórmula de Euler. Então, e o que esse índice de esbeltez indica? Ele indica a característica de flexibilidade do pilar. Então, para você trabalhar com esse aço, o seu índice de esbeltez tem que ser de 88,85. Ah, professor, mas como é que eu faço para trabalhar com tensões maiores? Ah, você quer trabalhar com tensões maiores. Então, você tem que lembrar das situações mais básicas, né? Por exemplo, qual a situação basic? Porque você pode reparar que o seu índice de esbeltez ele é inversamente proporcional à raiz quadrada da tensão. Mas, o que é tensão? Tensão nada mais é do que o P crítico dividido pela área. Ora, então, se eu aumento a área do pilar, e aí entendam, quando eu falo aumentar a área do pilar, tá? Então, aqui é o pilar, ele está aqui, né? Agora, se você enxergar o pilar aqui, você enxergar ele por aqui de cima, né? E quando eu falo aumentar a área, eu estou falando sair de uma área assim e ir para uma área maior. Se você for para uma área maior, o que acontece? Sua tensão diminui. Se sua tensão diminui, o seu índice de esbeltez aqui, ó, você vai ficar bonito na fita. Ou seja, sossegado, você vai o quê? Aqui, ó. A sua tensão vai diminuir e aí você já vai estar na curva e poderá usar a fórmula de Euler. Sossegado. Então, agora, vamos fazer um exercício. Vamos fazer um exercício aqui, um exercício chupeta. Esse exercício chupeta não tem
Ah, não, ele está aqui, ó. Aqui o exercício. Então, agora, vou dar 10 minutos aí para vocês, né? São 7h45 até 8 horas, né? 15 minutos, para vocês calcularem o índice de esbeltez da letra A, B e C. Valendo! Então, vamos lá calcular o índice de esbeltez da letra A, B e C.
Então, que está começando? Então, vamos...
Então, seguindo o fluxo aí, nós temos na primeira solução aí, né? A solução, aliás, não, tem. Então, o primeiro exercício é solicitado para calcular o índice de esbeltez, né, do ferro fundido fofo, né? Então, nós temos aí a seguinte situação, que é o seguinte: a tensão é 150 megapascal, né? Temos que a modo de elasticidade do material é igual a 100 gigapascal. Então, cara, eu tenho que calcular o índice de esbeltez nessa situação aqui. Então, nessa situação proposta, né, na letra A do exercício, tá? Eu vou ter aqui 100, né? E embaixo aqui vai ser 150. Fazendo essas contas aqui, né? Eu vou obter um índice de esbeltez de aproximadamente 80. De aproximadamente 80. Então, esse índice de esbeltez aqui, de aproximadamente 80, qual que é a conclusão? A conclusão que a gente pode adotar é que, né, que é essa aqui, ó. Conclui-se que, para esse aço, a fórmula de Euler é válida para lambda maior do que 80. Não pode usar para esse ácido se lambda não for... Ácido é foda, né? Para esse aço, se lambda não for maior do que 80. E aí, voltando ao gráfico, né? Eu vou usar aqui, mas com dados diferentes. Eu estou mais ou menos, 80 está mais ou menos nesse ponto aqui. Então, até esse ponto aqui eu teria uma reta. Até esse ponto aqui eu teria, né, esse tracejado aqui, então seria uma reta. E depois eu teria uma curva na qual eu poderia usar a fórmula de Euler, né? Para letra B, né, também na letra B, o material, né, letra B, o material é o duralumínio, né? E o duralumínio, ele apresenta para nós uma tensão de 200 megapascal e um modo de elasticidade de 70. Então, na hora que eu faço com duro alumínio, né, eu vou encontrar um índice de esbeltez em torno de 59. Então, esse valor aqui vai dar 59. Então, a fórmula de Euler será válida para o índice de esbeltez maior do que 59. E para finalizar o exercício aí, né, na letra C, tá? Então, na letra C, eu tenho o pinho, né? E o pinho apresenta para nós, como característica, uma tensão de 10 megapascal e um modo de elasticidade de 10. Ó, uma coisa é mega, outra coisa é giga, né? Então, aqui eu terei 10 e aqui eu terei 10. Vai apresentar para a gente o resultado de 80. Então, a equação será válida, eu só posso usar a equação de Euler caso o meu índice de esbeltez seja
maior do que 80. Então, é interessante observar, né? E aí eu volto nas questões do livro, tá? A seguinte situação. O termo índice de esbeltez de uma coluna... Então, aqui, ó. Isso aqui, ó. Uma coluna curta e larga terá um índice de esbeltez baixo e sofrerá flambagem com uma alta tensão crítica. Já uma coluna alta e esbelta terá um índice de esbeltez alto e sofrerá flambagem com uma baixa tensão crítica. Em outras palavras, esse índice de esbeltez mede a flexibilidade da coluna e pode ser usado para classificar uma coluna como longa, curta e intermediária. Então, tá aí o índice de esbeltez, né, apresentado para vocês. Aí, agora, né, uma vez que a gente terminou esse assunto, vamos fazer esses exercícios aqui, né? Então, vamos fazer esse exercício aqui. Vamos fazer o exercício, vamos começar pelo exercício 1, né? Então, esse exercício é o exercício da seção 3.1, tá? Então, aí, é apresentado para a gente, na seção 3.1, não sei se dá 3.1 ou 3.2, esse exercício, né? Então, é apresentado esse exercício aí para nós. Imagine 3 barras de aço com o mesmo modo de elasticidade, o mesmo tipo de vinculação, o mesmo comprimento efetivo e a mesma área de seção transversal. Defina do maior para o menor qual seção transversal terá maior carga crítica. Então, eu tenho tudo igual. Tudo igual, né? Então, a gente vai definir qual poderá ter a maior carga crítica. Aí eu volto aqui não escrevi a forma, não. Mas aí nós temos que lembrar a seguinte situação. Então, vamos resolver esse exercício aqui. Então, para resolver esse exercício, qual é o objetivo do exercício? Definir em ordem crescente aquele que tem maior carga crítica. Então, de acordo com o perfil do material, eu irei definir aquele que tem maior carga crítica. Então, eu tenho um perfil quadrado, triangular. Então, eu tenho esses 3 perfis aí. Qual é o objetivo? Definir aquele que vai suportar maior carga crítica. Então, está aqui, sossegado, os 3 perfis aqui. Aí eu lembro, né, que o que é carga crítica? Opa! A carga crítica, tá? Ela é igual a o π ao quadrado, vezes o modo de elasticidade, vezes o momento de inércia, dividido por L, né? Só que nessa situação, tudo vai ser igual. Então, todos os termos serão iguais, né? Nessa situação aqui. Então, só colocar esse negócio aqui. Todos os termos serão iguais, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Vamos botar os pingos nos os aqui. Ó. Esses termos serão iguais a todo mundo. Tudo igual para todo mundo. A única coisa que vai diferir uma coisa da outra, tá? Será. Então, π. O π é igual para todo mundo, o modo de elasticidade é igual para todo mundo, o comprimento é igual. Então, a única coisa que está diferenciando
essas três situações aqui, tá? Podemos falar que é o momento de inércia. E o momento de inércia, tá? Ele é diferente porque cada um apresenta uma geometria diferente. Então, o momento de inércia é a única coisa que vai diferenciar para todo mundo, né? O momento de inércia é o que diferencia do quadrado, do retângulo e do triângulo. É o I que vai ser diferente. E aí, eu vou falar para vocês o I de cada um. Se eu pegar o momento de inércia do triângulo, tá? Que é o que vai diferenciar as coisas, beleza? Então, vamos lá. O momento de inércia, olha lá, ó. Então, tá tudo igual. Eu quero definir qual que tem maior carga crítica. A única coisa que diferencia é o momento de inércia. O momento de inércia do quadrado é B² dividido por 12. Pronto. Beleza. Sossegado. O momento de inércia do triângulo, ele vale L² vezes, né? Deixa eu só colocar esse trem entre parênteses aqui, porque senão vai dar bizil. Vezes. Ah, professor, mas como é que você sabe o momento de inércia? Isso daí é tabelado, isso daí depende da geometria do material. Raiz de 3. Raiz de 3 dividido por 96. E o momento de inércia do círculo, tá? É π D2, mantenha o respeito, sobre 4. Sobre 64. Então, tá aí o momento de inércia. Ora, e daí? Agora, eu vou fazer a diferenciação, porque aí o que vai pegar no exercício, ele fala assim, ó, defina do maior para o menor qual seção transversal terá maior carga. Ó, o mesmo comprimento efetivo, a mesma área. Então, aquele que tiver maior área vai suportar a maior carga crítica. Então, agora nós vamos escrever isso aqui em termos de área, tá? Então, eu sei que a área do quadrado, eu estou pegando essa forma, ó, entenda o raciocínio. Eu vou escrever essa forma, vou fatorar ela, escrevendo em termos de área. Essa fórmula aqui do momento de inércia, vou escrever ela em termos de área. Então, será B² vezes B² 1 dividido por 12. Ah, professor, o que você fez? Eu escrevi essa mesma fórmula aqui, só que em termos de área. Beleza. Vou fazer a mesma coisa aqui, tá? A mesma coisa, farei para o triângulo. Então, escrever em termos de área, momento de inércia do triângulo, tá? Vai ser L elevado ao quadrado, raiz de 3
raiz de 3 dividido, né? Então aqui vai ser um dividido por 4. Só fatorando isso aqui. Dividido por 4. Aí eu vou escrever aqui. Vou escrever aqui de novo. E se eu pegar isso aqui, essa fórmula aqui, L2 raiz de 3 sobre 4, eu volto em L4 raiz de 3 sobre 96. Que multiplica, né? Então aqui vai dar L fatorando. Raiz de 3 sobre 18. Ou seja, se eu multiplicar L raiz de 3 sobre 4 vezes L raiz de 2 sobre raiz de 3 sobre 4 vezes raiz de 3 sobre 18, eu volto ao momento de inércia lá em cima, L4 raiz de 3 sobre 96. Sossegadinho. E a última fatoração que eu vou escrever é do diâmetro. Fatorando aí o nosso diâmetro, né? Eu vou ter... Legal. Eu vou ter aqui π, né? Cadê o π? Eu vou ter π de 2 π de 2 que multiplica. Eu estou fatorando que multiplica π de 2, fatorando ele, e multiplica 1 sobre 4. Não, não é isso, não. É esse, é o de baixo. Então, tá aí tudo sossegado aí. Então, estou tentando, ele não vai vir, não. Sacanagem. É vezes. Vezes. Aí, agora ficou bacana. Então, olha só. Recapitulando aqui, eu quero saber qual vai suportar a maior carga crítica. A fórmula é a mesma. Então, vou ter o mesmo modo de elasticidade, o mesmo comprimento, π é igual para todo mundo. Então, a única coisa que vai diferir é o momento de inércia. Aí eu escrevi o momento de inércia do quadrado, do triângulo e do círculo. Fatorei e escrevi em termos de área, para a gente comparar coisas iguais. Então, em termos de área, deu esse resultado aí. Eu fiz a área do triângulo, a área do quadrado e a área do círculo. Para matar a questão, né? Então, aqui, ó, B2 e B2, eu escrevo que isso aqui, vou copiar isso tudo aqui na linha de baixo, eu posso escrever que é a área, para escrever que é A2A2. Então, isso aqui é a área duas vezes. Então, esse resultado aqui, ó, vai dar a área ao quadrado. Esse resultado aqui vai dar a área ao quadrado. Esse resultado aqui vai dar a área ao quadrado. A área ao quadrado né? Raiz de 3. E
E esse resultado aqui, ó, vai dar a área ao quadrado dividido por π. Então, eu tenho essas três situações aí. Isso tudo está igual, então, se eu considerar que a área é a mesma, por exemplo, a área é igual a 2 para todo mundo, quem apresenta a maior área, então, né? Então, o triângulo terá maior carga crítica, seguido pelo quadrado e pelo círculo. Por quê? Porque eu estou dividindo, é como se eu estivesse dividindo 1 por 12, 1 por raiz de 3 sobre 18 e 1 por 4π. Então, o primeiro é o triângulo, seguido pelo quadrado e pelo círculo. Então, resposta, né? Vamos colocar aqui bonitinho aqui para nós. Então, nós vamos ter aqui, ó. Portanto, o triângulo terá a maior carga crítica, seguido pelo quadrado e pelo círculo. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? O que eu quero mostrar para vocês aqui, o que o exercício quer mostrar para vocês, é que dependendo da geometria do material, você terá a carga crítica poderá ser maior ou menor. Por quê? Esse aqui vai suportar mais, depois quem vai suportar mais é o quadrado e depois será o círculo que vai suportar mais. Certo? Beleza. Então, aí esse exercício aí do AVA tá resolvido. Eu acho que dá a letra D aí. Muito bem. Vamos fazer esse exercício aqui. Esse exercício 2 aqui é o quente pelando. Por quê? O exercício 2, ele envolve para nós alguns conceitos interessantes. Né? Então, vou pegar só o perfil aqui. Esse exercício 2, ele vai envolver para nós alguns conceitos bastante interessantes, né? Então, vamos lá. Olha só. O que ele fala para nós? No exercício 2 aqui, que ele propõe para nós. 2. Exercício 2. Tá aqui, ó. Uma coluna com perfil 150, W 150 por 13. E aí, pessoal, eu chamo a atenção de vocês para a seguinte situação. Eu chamo a atenção de vocês para a seguinte situação aqui, ó. Seguinte situação aqui, ó. A internet volta. Que é a seguinte. Quando você vai comprar, você está no dimensionamento, né, de uma construção, e você vai comprar o perfil, aqui, ó. Eu estou fazendo dimensionamento, eu quero uma tabela de um perfil. Tá aqui, ó. Quem trabalha com aço tem tudo tabelado lá, sossegado. Então, por exemplo, aqui, o que está entrando aqui, gente? Por exemplo, aqui eu tenho a tabela da Gerdau. Eu tenho a tabela aqui da Gerdau, ó, tabela de bitolas, perfil Gerdau, Aço Minas. É interessante observar aqui, ó,
que é interessante? Que todas as propriedades geométricas do perfil estão aqui. Então, se ele propõe para mim um W15013, que é o que está sendo proposto no exercício, W15013, com propriedades geométricas exibidas na figura 3.24, é utilizado para suportar uma cobertura, uma coberta de telhado. O comprimento da coluna é de 2 metros e o modo de elasticidade do aço é 200 gigapascal. Mas olha aqui, ó. Se eu pego o perfil W15013 em uma tabela da Gerdau, né? Ah, pessoal, isso é de todas as tabelas? É. Eu tenho a massa linear, eu tenho, né? Aqui, ó, uma coisa que é interessante aqui, a área do perfil. Tá aqui a área. O momento de inércia em relação... Legal. O momento de inércia em relação a x está aqui. O momento de inércia em relação a y está aqui, ó. 635 e 82. Está tudo aqui. Certo? Então, tá aqui, ó. 82, 635. Então, tá aí um perfil bonitinho, bacaninha, tá? Então, olha aqui, ó, W15013 é o perfil, tá? E as características geométricas do perfil estão aqui. Então, nesse exercício que ele está propondo para nós, né? Tá aqui, ó, 635 centímetros. A quarta é o momento de inércia em relação a x. 82 centímetros a quarta é o momento de inércia em relação ao eixo y. Então, o perfil vai flambar em torno de que eixo? Daquele que tiver menor momento de inércia. Então, ele vai flambar em torno de y. Beleza. Aí ele pergunta, quais são as respectivas cargas críticas para a coluna caso tenha as seguintes vinculações: biengastada, engastada articulada, biarticulada, engastada apoiada. Então, vamos fazer aqui. Primeiro, professor, como é que funciona esse negócio aí? Funciona o seguinte. É o que eu falei para vocês lá no início da aula. Aqui, ó, voltando lá nos primórdios. Aqui, ó. Olha, olha, olha. Biarticulada, engastada, borda, engastada, articulada, biengastada. Então, tá aí tudo sapecadinho. Então, vamos fazer o exercício. Primeiro, queremos colocar na forma genérica, tá? Resolver aí o exercício. Então, colocando aqui na forma genérica, tá aqui. Ó, top. Beleza. Aí, vou pegar as características que ele passou para a gente. Igual a π elevado ao quadrado. Ô, Marcos. Elevado ao quadrado. Vezes o módulo de elasticidade, que é 200. Só colocar isso tudo dentro de parênteses aqui, porque senão ele não vai dividir. Vezes 200 vezes 10. Então, giga, 10 elevado a 9, vezes 82, vezes 10 elevado a menos 8, suave, fecha o parentinho, dividido por L, a segunda. Fazendo a conta na parte superior, tá? Apenas na parte superior, teremos
o resultado da carga crítica de 16.18.615,122. Espera aí só um pouquinho. Esse valor aqui, dividido por ele, né? Vírgula. Beleza. Sossegadinho. Agora, eu faço as minhas devidas considerações. Então, considere. Vamos lá. Olha lá, ó. Qual é a primeira consideração feita? Olha, então aqui, ó. Para situação B engastada, onde que eu tenho L igual a 0,5 L. Então, o que vai acontecer? Eu pego o trambolho que está aqui, tá? Estou pegando o trambolho que está aqui. Nessa situação, o L é igual a 0,5. Quanto que era o comprimento? 2 metros. Então, vai me dar aí, ó, meio vezes 2. Beleza, meio vezes 2. Olha lá. Então, para essa situação bem gastada, eu terei 16,18,62 kN. Primeira situação resolvida. Depois, é solicitado, né? Então, depois é solicitado para a situação engastada articulada. Para a situação engastada barra articulada. Barra articulada. Nessa situação, L é igual a 0,7. L. Então, aqui vai entrar 0,7. Entrando 0,7 ali, eu vou ter o valor de 825,82. Beleza. Então, ó, eu tive para bem engastada articulada, e a última situação proposta, tá? A última situação proposta é engastada biarticulada. Biarticulada. E para a situação biarticulada, L é igual a L. Então, aqui vai ser 2, sossegado. O valor aqui vai ser de 404,65 kN. Ou seja, o que nós temos que ver nesse exercício aqui? Agora, uma coisa. O pulo do gato. Professor, por que você usou 82,82 centímetros a quarta e não usou 635? No módulo, no momento de inércia. Foi usado 82 porque é aqui que vai flambar. É nesse eixo aqui, que é o menor. Não vai flambar em torno de 635. É o caso da régua, que a gente discutiu em outras ocasiões. Beleza. Aí, com isso, fechamos esse exercício, fechamos essa aula aí. Ok.
Vamos para a aula 10. Aula 10. Na aula 10, tá? Eu vou abrir a aula 10. Tá? Então, aqui, ó. Nessa aula, entenderemos o que é flambagem inelástica e identificaremos se uma coluna é longa, intermediária, curta e de que forma cada uma dessas colunas se comporta quando carregada axialmente. Então, olha só, eu vou abrir essa aula 10 aqui, tá? Com esse vídeo aqui, que é bastante, assim, interessante, né? Porque ele dá uma clareada aí. É um vídeo aí de 3 minutos, porque ele vai mostrar para a gente a situação de flambagem. Então, vamos ver aí esse videozinho aí. Ai. Então, vamos lá. Olá, aluno, como está? Bem-vindo à nossa terceira aula da disciplina de resistência dos materiais avançados. Bom, eu sou a professora Catiele e estou aí com vocês tanto nas aulas teóricas quanto nas aulas práticas dessa nossa disciplina. Hoje, o tema principal da nossa disciplina é entender os conceitos relacionados à flambagem em barras em um elemento estrutural ou no desenvolvimento de projetos estruturais. Muito bem. Eu quero verificar com você, relembrar com você algumas coisas que nós já vimos ao longo da nossa disciplina. O nosso foco principal nas 2 últimas aulas foi entender esse vídeo aqui, ó. Esse videozinho aqui, ó, não é esse, não. Deixa eu achar o vídeo aqui, cadê ele? Peraí, deixa eu ver. Não é um negócio? Achei. Tá aqui, ó. Então, esse videozinho aqui é interessante para nós, que ele abre a unidade 3.2, né? Aí o vídeo estava aqui, pô. Achei. Então, tá aqui esse videozinho aqui que é interessante, ó. Aqui, ó, tá vendo? Vamos lá. Coloque o conhaque na frigideira. Aqueça-o sobre a chama do fogão, inclinando um pouco a poncha para flambar a bebida. Flambar? Oi, então, eu tava aqui pegando
uma receita de sorvete e olha só que interessante. Eu não fazia ideia que flambagem também é um termo culinário. Eu sou engenheira e, para mim, esse termo significa outra coisa. No meu ramo, flambagem corresponde à curvatura resultante de uma peça sob uma carga de compressão axial, podendo ser o peso de uma estrutura sobre uma coluna. A flambagem desafia a estabilidade de peças esbeltas, como os pilares de uma construção. A estabilidade é a capacidade de suportar o carregamento sem mudar seu estado inicial de equilíbrio. Quando um sistema passa de um estado estável de equilíbrio para outro, existe uma perda de estabilidade. Essa ideia é essencial quando falamos da flambagem em colunas. E por falar nisso, outro conceito importante é a estrutura idealizada de flambagem. Ela seria um elemento teórico carregado axialmente por uma carga P alocada perfeitamente no centroide da seção transversal. Essa estrutura seria perfeitamente reta e feita de um material com comportamento elástico linear que segue a lei de Hooke. Claro, na prática, a estrutura idealizada dificilmente é reproduzida, porque as cargas não costumam ser centradas e os materiais aplicados na construção não seguem completamente a lei de Hooke. Para calcular a carga crítica que leva um elemento à flambagem, podemos aplicar a equação de Euler para uma coluna biarticulada. Essa equação multiplica o módulo de elasticidade desse elemento pelo momento de inércia, dividindo pelo quadrado do comprimento da peça. Mas a resistência à flambagem de uma coluna pode ser aumentada. Como? Com o aumento da rigidez à flexão, que é a multiplicação do módulo de elasticidade pelo momento de inércia, com a redução do comprimento e com a adição de travamentos laterais. A equação de Euler foi desenvolvida para colunas biarticuladas, mas na prática existem vários tipos de vinculação. A carga crítica das colunas com esses tipos de vinculação pode ser determinada usando o mesmo procedimento para colunas biarticuladas. Cargas críticas de diversas vinculações se relacionam com a carga crítica de uma coluna biarticulada pelo conceito de comprimento efetivo. Então, se o comprimento efetivo da coluna biarticulada é L, o da engastada com borda livre corresponde a 2L. O da coluna engastada e articulada é 0,7L. E o da coluna biengastada é 0,5L. O papo tá legal, mas eu preciso continuar aqui antes que o sorvete derreta. Mas por que você não se aprofunda mais no assunto? Estude mais sobre a resistência dos materiais. Boa sorte para nós. Eu com essa flambagem aqui, você com outra flambagem aí. Até a próxima. Bom, aí a gente observa a seguinte situação, então, tá, pessoal? Vamos lá. Olha só. Vamos lá. Aqui, nós temos, então, uma situação sem deformação, uma situação de tração e uma situação de compressão, né? Então, a gente, observando aí a fórmula de Euler, nós estamos propondo para vocês, né, uma curva elástica não linear, né, e essa curva elástica não linear, geralmente utilizado por ligas de alumínio, constituída de duas partes, uma na região inicial, linear elástica, seguida por outra região não linear, expressa por uma equação. Você pode ter uma curva geral não linear, então aqui, ó, curva representada por uma única expressão matemática, sendo considerada não linear em toda a sua extensão. Uma curva elastoplástica, que vai ter esse comportamento, e uma curva bilinear. Então, aqui, ó, principalmente, o que você está falando? Eu estou falando o seguinte, gente. Dependendo do material, na hora que você for fazer um ensaio de tração, né, você vai ter a tensão e você vai ter a sua deformação.
E dependendo do material, você vai obter todos esses gráficos aqui. É isso, só isso. Em vários casos, a deformação torna-se muito grande e os diagramas apresentados perdem a capacidade de representar simplificadamente o comportamento do material. Porém, nesse ponto, as deformações serão tão grandes que o material já perdeu sua utilidade como elemento estrutural. Ou seja, a gente usa o material, tá? O nosso problema de engenharia é até lei de Hooke. Passou dali, isso não se usa mais material, por causa do colapso, né? Então, comportamento elástico e inelástico de uma barra. Caso a tensão atuante do material seja maior que a tensão de escoamento, a coluna escoará antes de ter chance de flambar e, portanto, as equações de Euler não deveriam ser utilizadas. É o que a gente comentou sobre índice de esbeltez. O índice de esbeltez, se estiver naquela região menor que o índice de esbeltez, não se usa a equação de Euler. Então, a gente vai ter aqui, ó, flambagem plástica, modo tangente, módulo reduzido e teoria de Shanley. Para o estudo de colunas intermediárias sobre flambagem, a equação de Euler não é aplicada. Desse modo, precisamos das 3 teorias de flambagem inelástica. Então, o que acontece? Para colunas intermediárias, é proposto essas equações aqui, né? Que aí fala teoria do modo tangente, teoria do modo reduzido e teoria de Shanley, tá? Bom, aqui eu mostro para vocês um ensaio de compressão, né? O metal fica gordinho, e aqui é um ensaio de compressão. Aqui é o material dúctil no ensaio de compressão, e aqui é o material frágil no ensaio de compressão, apresentando essa rachadura aí, né? Esse 45 graus aqui, tá? Aí, gente, eu proponho para vocês a seguinte situação aqui. Vocês vão assistir, tá? Esses 2 filmes aqui, tá? Aqui gasta-se 10 minutos e aqui 15 minutos, eu acho. Esses 2 filmes falam de um ensaio catastrófico em pilar, tá? Que foi feita uma manutenção no pilar e a estrutura não suportou e o prédio caiu, tá? Num canal de engenharia, né, no YouTube. Então, assistam esse vídeo aí. Eu estou enviando para vocês até segunda-feira uma lista de exercício para a gente matar os 900 pontos restantes, tá? Então, eu estou mandando essa lista de exercício. E aí, galera, agora, semana que vem, a gente inicia o capítulo 4, tá? Então, no mais, é isso aí. Beleza? Dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer expor alguma coisa? Quer que volte em algum exercício? Então, pessoal, é isso, tá? Então, hoje, então, a gente finalizou a unidade 3, tá? Esse restante da aula aí, vocês deverão assistir os 2 vídeos que eu estou propondo para vocês assistirem, tá? Então, vocês vão assistir esses 2 vídeos aí, entendeu? E aí, pessoal, fico no aguardo de vocês quanto à entrega dos exercícios que eu estou passando para vocês até segunda-feira. Beleza? No mais, bom feriado, bom final de semana para vocês. Falou, galera? Abraço. Tchau. Boa noite. Professor, com Deus. Oi. Amém.